Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Meus amados, estamos aqui para mais uma aula de nossa série Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos encerrando a lição de número 13, encerrando aqui a nossa série de aula desse trimestre que tanto nos abençoou, está nos deixando um conteúdo maravilhoso a respeito da compreensão do avivamento espiritual e toda a historicidade do pentecostalismo, de onde ele veio, qual o propósito, e chegando no Brasil, deixando um rastro de bênção muito grande por intermédio daqueles que abriram o coração e receberam esta porção tão especial do céu para a ministração da palavra, testemunho da salvação de Cristo. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje, encerrando esse trimestre, hoje a lição de número 13, que tem o título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós vamos estar deixando um conteúdo, com certeza, como as demais aulas, vai somar na sua vida, aí no seu plano de aula, para domingo que vem você aplicar aí na sua sala de aula. Meus queridos, falando de encerrar um trimestre, eu gostaria de falar da abertura do novo trimestre, segundo trimestre, que nós temos o título aqui, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós temos aí a nova revista de escola bíblica, o comentarista pastor Elienay Cabral, comentada por ele, e é um trabalho, é uma revista publicada pela CPAD, a nossa casa publicadora, ou a casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Esta é a classe dos adultos. Nós estamos aí para começar esse segundo trimestre, crendo que será uma bênção. 13 aulas, todas elas falando sobre a família, relacionamentos em família. Sem família não há igreja, meus queridos, não há uma sociedade sólida, uma sociedade abençoadora e abençoada sem o relacionamento familiar. Aqui nós temos também da classe dos jovens, tem o título Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Então nós temos aqui 13 aulas maravilhosas, meus queridos, maravilhosas, abordando sempre o livro dos salmos, tirando grandes lições para os nossos jovens de hoje. E eu estou aqui também em minhas mãos a classe dos juniores, Isso aqui é algo tão especial porque significa que estamos injetando na raiz, estamos cuidando desde pequeninos, né, para estarem ali na presença de Deus, servindo ao Senhor, crescendo e nutrindo-se na direção de Deus. A história dos profetas. Então nós temos aqui a classe de 9 a 10 anos que vão estudar esse material bastante interessante. Temos gráficos aqui maravilhosos, que é um material muito bem elaborado, muito bem pensado, que vai somar na vida dos nossos pequeninos de 9 a 10 anos de idade. A história dos profetas juniores. Dito isso, meus queridos, vamos para a nossa aula de hoje. Deixa aqui me apresentar para você que não me conhece, certamente chegará alguém que ainda não me conhece. Eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza, pai do Rony, uma família em 3. E nós estamos aqui na responsabilidade de superintender a escola bíblica dominical. Nosso pastor, presidente, pastor Eliseu Alves, nos confiou esta pasta, onde também faço parte da diretoria desta igreja, como um segundo vice-presidente, e honro essa confiança, esta posição que me foi colocada. Que Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe o nosso pastor presidente, Deus abençoe você, professor, que vai pegar essas instruções e adicionar ao seu plano de aula para o próximo domingo. Seja muito abençoado.
O tema Aviva, ó Senhor, a tua obra, baseado no livro do profeta Abacuque. O texto áureo diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. A verdade prática diz, a verdade é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. É vontade de Deus, é projeto, é plano de Deus avivar a sua obra até que Ele venha. Amados, uma vida sem ser avivada, uma vida da monotonia, uma vida triste, acabrunhada, é uma vida sem expressão, é uma vida sem nutrição, é uma vida sem promover o reino de Deus aqui na terra. Por isso o Senhor sabe que a necessidade de nós, como seres humanos, estarmos avivados, estarmos cheios do teu Espírito. Cheio do Espírito não é essa coisa que aparecem por aí, uns movimentos desordenados, não. O movimento espiritual, diante de toda essa série de estudo que tivemos aqui, traz para nós uma compreensão tão importante, amados, que em culto e em todo o serviço, quando se fala de liturgia, fala de serviço no reino do Senhor, desde trabalho até adoração. Tudo faz parte da liturgia da igreja. Tudo que se faz dentro da igreja ou no serviço do reino de Deus, nós devemos fazer canalizado para Deus, porque dele vem e para ele vai. É tudo, né? É dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, o culto precisa ser canalizado para Deus. Nós estamos num movimento, num culto, invocando a Deus, num ambiente espiritual. Por isso é necessário que dentro dos padrões de Deus seja canalizado esta adoração diretamente para Deus, porque nós estamos num ambiente bastante complicado. Pode invocar, ter movimentos aí que está cultuando não a Deus. Cuidado com isso, é importante canalizar para Deus. Como que eu canalizo para Deus? No entendimento que o culto deve ser para Deus, unicamente para Deus. Você conhece isso através dos critérios, das ordenanças e orientações dadas através da Bíblia Sagrada. Nós temos a leitura bíblica em classe aqui em Abacuque, capítulo 3, dos versículos 1 a 2 e depois 16 ao 19. Leitura essa que você vai fazer em casa, amém? A aula hoje tem o pivô, o título principal, a espinha dorsal da aula, a palavra-chave é aviva. Aviva quer dizer avivar, aviva, trazer vida, trazer movimento de vida, expressão, ação, tudo isso. Primeiro título ou primeiro ponto diz: clamou pelo avivamento. Perceba que aqui, primeiro de tudo, no primeiro subponto desse tópico, desse ponto 1, o comentarista traz aqui uma explicação, a intercessão angustiada do profeta. O profeta vê a situação de Israel e clama ao Senhor. Ele pede uma orientação ao Senhor, um esclarecimento. E é interessante que a resposta de Deus não foi exatamente aquilo que o profeta queria ouvir. Ele vai dar aqui a resposta depois. E no subponto 2, a aparência indiferença de Deus. A aparente indiferença de Deus. Mas não foi indiferente. É porque Deus tem as suas palavras objetivas. Deus quer responder as nossas palavras dentro de algo que vai resolver a nossa situação, a situação do coletivo. Não apenas quer responder as nossas indagações pessoais. Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor fez aquilo? Por que o Senhor vai fazer ou fez? Não importa. O que importa é que Deus irá nos responder, vai nos dar uma resposta que resolverá certamente a situação, a nossa situação ou a situação do coletivo. Deus não responde
as perguntas, os questionamentos do profeta, mas o profeta está pronto para receber a resposta de Deus, independente de ser o que ele queria ouvir ou não. E ele iria transmitir e transmitiu esta resposta para a nação de Israel. Vamos lá. Terceiro subponto, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ora, é interessante quando ele esperava Deus trazer uma resposta de punição que Deus iria fazer, a atitude que Deus iria tomar a respeito do desvio de Israel, desvio de conduta, desvio espiritual. Eles estavam desviados, estavam em direção diferente da vontade de Deus. Então a resposta foi essa, que Deus levantaria os caldeus, ou seja, a Babilônia, Nabucodonosor, a Babilônia, para servir de açoite, de chicote, de punição para a nação, para fazer ela se chegar a Deus. Deus tem os seus métodos de trabalhar. Meus queridos, não é diferente. Você que tem filho, você compreende. Às vezes a instrução, a fala que você fala para o seu filho com todo carinho, porque é filho, você é pai, você quer o bem do seu filho, com todo carinho, dá explicação, fornece as ferramentas necessárias para que ele vá bem, e às vezes ele resolve fazer do jeito dele, ignorar tudo aquilo que a gente orientou. Então o que acontece? Nós sabemos que hoje não é muito funcional você pegar e usar açoite para os seus filhos, mas nós continuaremos ensinando. Se você não aprender com as instruções de alguém que já viveu isso, a vida vai te ensinar, a vida vai mostrar para você, lá na frente você compreenderá aquilo que a gente ensinou. Então é mais ou menos assim, Deus levanta a Babilônia para servir de punição, para levar o povo a pensar em Deus, levar o povo a meditar em Deus. Quando o negócio apertar, eles vão clamar por Deus. Então não foi nada diferente disso, foi exatamente o que aconteceu. Concluindo esse ponto primeiro, nós partiremos para o 2, que diz o avivamento pela palavra. É interessante, o primeiro subponto do ponto 2 diz assim: ouvi a tua palavra, ou ouvi a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Uma coisa, meu querido, é a gente dar crédito ao que ouve, outra coisa é você ignorar. Ou está ouvindo, mas está entrando aqui e saindo aqui. Não faz nenhuma, não coloca nenhuma palavra em prática. O que importa, amados, na nossa vida é o que você ouve, o que você lê, o que você aprende e coloca em prática. Então o profeta que pediu uma resposta de Deus, ele dá ouvido a Deus, ele escuta a voz de Deus, e o Senhor fala com ele, ele fala, ouvi a palavra de Deus, primeiro ponto. E o segundo é temer a Deus. Ele diz, primeiro, depois ele fala, ouvi a tua palavra, e segundo ele diz, temi. Esse temor a Deus aqui traz a ideia, meus queridos, você professor, aplique na sala de aula. Esse temor traz a ideia de alguém que compreendeu os desígnios de Deus, compreende a grandeza de Deus, a soberania de Deus, que tudo vem de Deus, tudo que existe nessa esfera aqui material provém de Deus. Tudo que hoje existe, um dia isso foi apenas um projeto de Deus lá na eternidade, e ele disse haja, e aqui existe. Então quem compreende isso, ouviu a palavra de quem fez, de quem trouxe à existência todas essas coisas, e temi. Temi aqui não quer dizer apenas eu estou apavorado, com medo, é mais do que isso, é compreender. O medo sem o controle leva a pessoa ao descontrole, a cometer erros ainda maiores. Todavia, aquele que ouve e teme ao Senhor, ele vai colocar as palavras do Senhor em prática e ser bem sucedido, e de Deus receber ainda muito mais bênçãos, porque interessante, o salmista, o proverbista diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Então o profeta primeiro ouviu a palavra, segundo ele temeu ao Senhor,
E terceiro, aqui o profeta clamou pelo avivamento. Ele disse: ouvi a palavra do Senhor e temi. Ele disse: aviva a tua obra. Ele pediu o avivamento porque sabia que a situação de Israel naquele momento era necessária, era uma questão de vida ou morte. Meus queridos, nós devemos perceber, devemos olhar para a nossa nação, diga-se de passagem, nós estamos vivendo aqui, claro, o Brasil, devemos compreender a necessidade, independente da opinião de outras pessoas que talvez não compreendam muito bem essa área espiritual, compreendam até cientificamente, geopolítica e toda dessa área, dessa esfera material. Sejam pessoas instruídas que foram estudar e se prepararam para desenvolver uma vida bem desenvolvida aqui nessa terra, somente nessa esfera. Mas aqueles que Deus deu com a compreensão espiritual, deve se interceder, deve orar, buscar o melhor para a nossa nação enquanto vivermos aqui. Até porque nós precisamos cumprir nossa missão nesta terra, até onde der. Para fazer isso dentro de um bom consenso digamos assim, de amizade, vamos pregar a palavra do Senhor Jesus. E depois, até se formos perseguidos até a morte, deveremos continuar pregando a palavra do Senhor, porque nós estamos debaixo desta ordem imperativa do Senhor. Mas vamos continuar. E ele viu a necessidade: aviva a tua obra, meu Senhor, aviva a tua obra. E agora nós temos o terceiro e último ponto que diz: avivamento, uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Aqueles que estão inertes, aqueles que estão sem esse avivamento, meus queridos, não tem expressão, já não tem relevância nesta terra, porque fazer a obra do Senhor é necessário estar avivado. Novamente eu repito, esse avivamento não é esse movimento neopentecostal que fazem por aí, não. Isso, amados, promove apenas o homem. Isso não tem promoção de reino de Deus. Isso traz uma notoriedade e é assim de gente correndo para essas coisas. Adivinhações, por cima de adivinhações, são shows pirotécnicos. Na verdade, às vezes não tem nada a ver com Deus. Perceba que o silêncio de Deus às vezes ficava anos sem Deus manifestar a sua palavra por intermédio de um profeta para levar uma palavra, a vontade de Deus para um povo, para o coletivo ou então para uma liderança. E às vezes num culto uma pessoa tem coragem de começar, meu amado, descarregar revelações e mais revelações, entregando e mais entregas, às vezes para até 10 pessoas num culto. Eu sei que Deus fala como Ele quer, meus queridos, dentro da medida da necessidade, mas fique de olho nisso, a palavra é simples, colocar em prática não é simples, é difícil, mas a palavra é simples. O clamor pela misericórdia de Deus. Primeiro, ouvi a tua palavra e temei. Aí disse: aviva a tua obra no meio dos anos. Aí ele ainda diz: no meio dos anos a notifica. Aqui o clamor pela misericórdia do Senhor. E vai dizer: Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Ele está dizendo: esse povo, do jeito que eles estão te aborrecendo, Senhor, aleluia, do jeito que eles estão te aborrecendo, se o Senhor se irás contra esse povo, eles não se levantarão mais. Lembra, Senhor, da tua misericórdia na tua ira. Olha a intercessão do profeta. 2. Deus é misericordioso. Jeremias narra essa parte de uma forma tão especial lá em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. As misericórdias do Senhor. Deus é misericordioso. Lembre-se disso, eu sempre falo por aqui. A misericórdia é parecido com a graça, mas são de vias opostas. É interessante. A misericórdia de Deus
é quando Ele não faz aquilo que nós merecemos. Nós merecemos algo de ruim, Deus não faz por causa da sua misericórdia. Já a graça, Deus dá sem a gente merecer. A gente não merece coisas boas, mas Deus dá por causa da sua graça. É interessante isso, né? São de vias opostas. A gente merece coisas ruins, mas Deus não dá por causa da misericórdia. A gente não merece coisas boas, mas Deus dá por causa da sua graça. É interessante. E clamemos a Deus atualmente por avivamento. Você acredita que a nossa nação precisa de avivamento, esta geração, para nós concluirmos a grande comissão em que nós estamos debaixo desta ordenança, que nós fomos colocados? Eu estou hoje aqui com esta blusa, é a blusa do dos nossos eventos de missões, são as nossas os nossos simpósios de missões, nossos congressos de missões da nossa Semadberg. Essa blusa foi confeccionada, pastor Johnson, trabalhamos junto com uma equipe e confeccionou essa blusa para nós participarmos. Inclusive sábado agora nós estaremos lá em Papucaia fazendo um congresso maravilhoso de missões ali em Papucaia. Deus abençoe, pastor Joilson, nós estaremos lá. Deus abençoe, meus queridos, continue conosco, aproveite, compartilhe com seus irmãos, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, toque aí no botãozinho de notificação para que esses vídeos cheguem e você não perca nenhum deles. Adicione esse conteúdo a seu plano de aula e seja abençoado aí na próxima aula. Até lá, meus queridos. Deus abençoe.